Olá, eu sou Alexandre Vanck, o diretor de pós-graduação da FAI, e tenho o prazer de apresentar o podcast Conexão Pós, um espaço destinado a trazer aspectos relevantes para o desenvolvimento das carreiras e os desafios de negócios nas mais diferentes áreas do saber. Você encontra o nosso podcast nos diferentes canais de comunicação da FAI, seja no nosso site, canal do YouTube, redes sociais e no agregador de podcasts da sua preferência. E no episódio de hoje nós vamos tratar de um tema muito relevante na área do direito e que diz respeito também a empresas de diferentes setores, a diferentes portes e realidades de negócio. Nós vamos falar sobre a pejotização e a relação de emprego. Vamos falar também sobre o teletrabalho, seus desafios regulatórios e as consequências sociais dessa modalidade de trabalho. E vamos falar sobre a extinção do contrato de trabalho por acordo, inovação ou precarização. Para tratar desses temas aqui que dizem respeito aos profissionais do direito, mas também a empresas dos mais diferentes setores, eu conto aqui com a presença de dois convidados muito especiais, sendo um deles o Robson Santiago, que é advogado empresarial, mediador e conciliador certificado pelo TJ do Paraná, e também é mestre em Direito Econômico e Social e é docente e coordenador de pós-graduação aqui na FAI dos cursos da área de Direito. Robson, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço inicialmente o convite, né, sobretudo para a gente poder debater um tema tão instigante. Esse espaço de diálogo, para mim, é muito válido justamente para que a gente possa falar de situações tão atuais e, ao mesmo tempo, tão desafiadoras, né, em relação ao direito do trabalho contemporâneo. A gente sabe que iniciativas como esta acabam por aproximar a experiência prática do debate acadêmico e também, né, de repente, vai ajudar alguém aí que está iniciando na carreira ou talvez até em processo de transição, né, deixando de ser advogado de uma área específica e migrando talvez para a área trabalhista, tá? Então, esse tipo de diálogo, professor, é muito válido porque, sem dúvida nenhuma, ajuda a compreender melhor as transformações do mercado, né? E aqui comigo, né, tenho a satisfação de dividir esse podcast, essa mesa de debates e de reflexões com meu colega Rafael Nassif, né, um grande amigo de longa data, professor também, né, docente, mestre em Direito do Trabalho. O professor Nassif, além de advogar, né, no âmbito empresarial, é um advogado já que labuta há muito tempo, né, com o direito. E, além disso, o professor Rafael, o professor Ivanque também é empreendedor, né? Então, além dele ter essa visão, né, do advogado, o convite aqui foi justamente pela condição dele de ser um grande empreendedor também, né, num determinado ramo de negócios aí. Rafael, é um prazer tê-lo aqui conosco, né, para poder debater com a gente aí temas relacionados ao direito do trabalho. Eu que agradeço o convite, né, a oportunidade de participar aqui desse podcast e falarmos sobre temas tão interessantes como a pejotização, o teletrabalho e a própria modalidade de extrato, de extinção do contrato de trabalho, que são temas que comumente chegam a nós no escritório, né, e muitas das vezes também discutidas em salas de audiência. E, dessa forma, então, eu considero ser de grande valia, especialmente para a formação de advogados, para advogados em transição, e fico muito feliz, né, mais uma vez, de fazer parte aqui desse podcast. Obrigado, professores. Nós que agradecemos por você aceitar o convite, Rafael, né, que o Robson fez para você estar aqui conosco, para tratar de um tema aí que é bastante instigante, né, que fala sobre o direito do trabalho, né? O direito do trabalho não é de hoje, né? Ele vem vivendo aí um momento de transformação e que gera muitas incertezas, muitas inseguranças no empresariado, e isso representa uma série de desafios também para o profissional da área do direito, né, que atua na área do direito do trabalho, do direito empresarial, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as mudanças que a gente vê em função da pejotização, do teletrabalho, que é algo que no período pós-pandemia ganhou uma relevância muito grande, né, muito presente, né? E vamos falar também
sobre a questão aí da extinção do contrato de trabalho por acordo. Então, são muitas questões ali da área do direito que dizem respeito ao dia a dia das organizações, das empresas, e que os empresários, né, e a gente fala com o Rafael agora como empresário, como empreendedor, ele não carece, né, Robson, de conhecer desse tema, porque ele conhece pela outra atividade dele. Conhece na pele, né? Na pele, né? Mas para muitos empresários, administradores, gestores de empresas, são realmente aspectos que não fazem parte do seu cotidiano e que acabam sendo elementos importantes para pensar hoje e no futuro também das relações de trabalho, e que acaba abrindo, sem dúvida nenhuma, um leque muito interessante de atuação para o profissional do direito, que também precisa estar capacitado, habilitado para fazer frente a essas demandas. Então vai ser uma discussão, sem dúvida nenhuma, muito rica nesse sentido. E eu gostaria de fazer uma primeira pergunta aqui para o Robson, em relação, Robson, a esse fenômeno da pejotização, né? Isso tem gerado uma série de discussões, sim, no que diz respeito ao direito do trabalho, mas que transcende o aspecto do direito, né? São discussões que permeiam o mundo empresarial e a sociedade como um todo, né? E aí eu queria perguntar para você, assim, de uma forma bastante objetiva, bastante direta, né? Quando a gente fala de pejotização, onde que termina aquilo que a gente pode chamar de uma liberdade contratual e onde que começa o risco jurídico, seja para empresas, mas também para profissionais, atuando nesse contexto da pejotização? Claro, é uma pergunta bastante interessante, professor, ela é bem pertinente até do que a gente está vendo atualmente, mas assim, antes até de falar, né, um pouco, né, sobre esse sistema, sobre essa nova modalidade de contratação, do ponto de vista acadêmico, né, Rafael, é interessante observar que assim, a liberdade contratual, quer dizer, a possibilidade de você contratar alguém, a liberdade que a gente tem de estipular obrigações entre as pessoas, esse é um dos pilares do ordenamento jurídico. Então, o que acontece? Eu sempre fui livre para contratar, né? Sempre fui livre para ser contratado e prestar um serviço ou qualquer outra atividade. O grande problema que nós observamos hoje, daí já entra um pouquinho dentro dessa ideia do risco, é que o direito do trabalho tem por função precípua limitar um pouco essas liberdades, né? No sentido mais protecionista, né? Se é que se pode usar esse termo, né, professor Rafael? Protecionismo também é algo, o professor Rafael deve falar um pouco do termo pejotização, mas esse protecionismo é algo necessário porque se reconhece muitas vezes, né, no empregado o que a gente chama de vulnerabilidade, né? O que a gente chama de uma hipossuficiência, quer dizer, uma pessoa que se sujeita a alguma coisa justamente em relação à sua necessidade. Então, muitas vezes, quando a gente começou a migrar para isso, né, e eu sempre digo assim, não está ficando pior nem está ficando melhor. O direito do trabalho, na verdade, ele está se aprimorando, né? A sociedade, ela vem evoluindo, né, dentro de vários aspectos de flexibilização, e o direito, infelizmente, ele fica um pouco atrás. Ele demora mais para acompanhar esse momento, né? Esse movimento, melhor dizendo. Então, às vezes, né, a gente tem por ideia, professor Ivanco, que eu assinar um contrato com alguém e simplesmente dar um nome de contrato de prestação de serviços, isso já vai me livrar de uma série de problemas relacionados à área que o professor Rafael atua, que é o direito do trabalho, né, Rafael? Então, assim, não adianta eu falar para um empregado ou falar para um prestador de serviço assim, abra uma empresa, crie um CNPJ e aí eu já estou resolvido os meus problemas, porque daí é uma empresa prestando serviço para outra, né? Na verdade, para o direito do trabalho, isso não é o suficiente. Se houver uma dissonância entre a atividade prestada, né, bem como o objetivo principal daquele contrato, que vai além desta formalidade, né, e mais do que isso, né, o direito do trabalho ele tem uma perspectiva muito mais realista, então vai incidir o princípio da primazia da realidade, e assim, se houver nesse contrato entre duas PJs, né? Então, um CNPJ, outro CNPJ. Mas se houver nesta prestação, que é o trabalho humano ali desenvolvido, se eu conseguir visualizar elementos como subordinação, se eu conseguir visualizar elementos como pessoalidade,
como habitualidade, sobretudo onerosidade, o fato de eu ter uma PJ não vai afastar a incidência, né, das leis do trabalho. Então, eu tenho uma consolidação de normas trabalhistas, que é a CLT, e ela será, então, ela sempre vai, na verdade, se sobressair em relação àquela ideia inicial que foi fazer um contrato, né? Obviamente que o professor Rafael vai discorrer sobre isso, mas, às vezes, né, a gente percebe não tanto a má-fé de um empresário, mas sim o desconhecimento, né? Aquela falta, na verdade, de intimidade com o âmbito jurídico para poder criar ali, de fato, uma situação que, né, infelizmente, o direito do geral, trabalho... não é a área de conhecimento, né, do Exatamente, empresário. Né? Então, assim, não afasta, né, o reconhecimento do vínculo, né, de trabalho. Então, isso, na verdade, vai ser desconsiderado do ponto de vista da Justiça do Trabalho. E, assim... vai criar um problema para a empresa e muitas vezes sem ter desejado aquele problema, né? Bom, o grande debate que nós temos hoje, então, quando o professor questiona sobre essa pejotização, é um debate enorme que se abriu entre a doutrina e a jurisprudência, até para quê? Para que a gente possa observar e até mesmo, né, fazer uma adequação a essa flexibilidade, essas medidas flexíveis que nós temos hoje de novos tipos, né, de negócios, de prestação de serviços, e ao mesmo tempo conservar aquela função protetiva do direito do trabalho. Então, assim, passa a ser um risco para a empresa quando desavisadamente ela contrata alguém, né, com esses requisitos aí que eu mencionei e acaba por rotular aquele contrato como um contrato de prestação de serviço, quando na verdade a gente tem ali efetivamente uma relação de trabalho. Seria mais ou menos isso, né, professor Rafael? O professor Rafael que é expert na área, né, o mestrado do Rafael é nessa área, então acho que ele pode tratar melhor do assunto aí. Perfeito, o professor já deu show aqui. Mas, de qualquer forma, é importante pontuar, antes de mais nada, né, que o termo pejotização, né, um neologismo da abreviatura de pessoa jurídica, né, PJ, pejotização. Na verdade, quando ele foi constatado, foi um fenômeno constatado e reconhecido pelo judiciário, e é um fenômeno caracterizado por uma ilicitude. Trata-se de algo fraudulento, é uma fraude a pejotização. Muitos não sabem, mas o que é a pejotização, só, né, reiterando o que o professor Robson muito bem pontuou, é o fato de o tomador de serviço contratar um trabalhador como PJ, mas que na prática ele acaba sendo um empregado. Qual o objetivo do tomador de serviço? Reduzir custos. Sim. Porque se eu contrato o professor Robson como PJ, eu não preciso pagar férias, 13º, FGTS. No entanto, se na prática ele tiver hora para chegar, ele vai utilizar crachá, ele não tem autonomia para mandar pessoas no lugar dele. Ele recebe de acordo com o tempo à disposição, independentemente de produtividade. Acabou. Vínculo de emprego. Então, o que a gente percebe por aí, e as demandas de fato chegam no escritório nessa linha, é que o pessoal, infelizmente, desconhece o que efetivamente é a pejotização. Existe um contrato PJ? Existe uma relação comercial. Eu posso, de fato, né, contratar um prestador de serviço. No entanto, na prática, eu não posso usar daquelas rotinas próprias de uma relação de emprego. Então, o que eu preciso pontuar e estabelecer duas características bem claras aqui é de um contrato entre PJs, deve existir uma autonomia. E num contrato, numa relação de emprego, o ponto, né, principal é a questão da subordinação jurídica, em que o trabalhador está subordinado ao empregador. O professor Robson não é da área, mas muito bem pontuou, como sempre, o princípio da primazia da realidade, o princípio próprio do direito do trabalho, que diz o quê? Que o que vale é o que acontece no mundo real. Então não adianta nada eu ter uma documentação, um papel muito bem redigido, com 300 assinaturas de testemunhas, se na prática não for isso que de fato, né, venha a ocorrer. E por que da preocupação do direito do trabalho com relação a esse princípio da primazia da realidade? Porque o trabalhador, o empregado, ele se encontra num frequente estado de sujeição. Ele precisa do trabalho, é do trabalho que ele provê a subsistência dele. Então, por essa razão, ele acaba assinando os contratos. Sim. Por mais que na prática esse contrato, né, não seja devidamente observado. Então,
né? O risco, de fato, maior é esse. É eu contratar um PJ, mas no dia a dia eu tenho ali aquelas rotinas próprias de uma relação de emprego. A utilização do termo, né, essa popularização do termo pejotização, inclusive, né, levou a doutrina e, sobretudo, a jurisprudência atual até a se movimentar no sentido de decidir efetivamente se isso vai ser levado em consideração ou não no momento de uma decisão de uma relação, né, Rafael, em que você perceba que, de fato, ali houve uma fraude, houve, na verdade, né, às vezes até em conluio, professor, né, porque às vezes, assim, o próprio empregado, às vezes, sugere, olha, me contrate como PJ porque você vai pagar, eu vou ganhar mais, né? Mas ele não vê lá na frente aqueles direitos que a CLT assegura. Então, isso é bem interessante. E aqui eu já aproveito para falar o seguinte: existe um outro princípio que é da renunciabilidade dos direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas são indisponíveis. Então, né, o que acontece? Por mais que lá na frente ele entre com uma ação trabalhista, né, reivindicando aí o vínculo empregatício, e na prática o tomador de serviço vem e diz, não, mas vem cá, ele aceitou. Como ele aceitou por quê? Frequenta estado de sujeição. Ou ele aceita, né, muitas vezes até com medo de se ver ali à margem do mercado de trabalho, e a gente sabe que, né, o judiciário, inclusive foi o próprio judiciário que reconheceu o fenômeno da pejotização. Mas também é bom pontuar, professor, que atualmente, né, todas as demandas trabalhistas ajuizadas na Justiça do Trabalho, que buscam o reconhecimento da licitude, né, da ilicitude desses contratos de PJ, estão suspensos, uma decisão do ministro Gilmar Mendes, isso desde abril de 2025, porque se discute se de fato a competência para julgar e processar essas demandas é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum. Então estamos aguardando, eu creio que permaneça na Justiça do Trabalho, até porque o Judiciário Trabalhista, né, que detém aí um conhecimento, expertise para poder avaliar se os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego estão presentes, né, numa situação litigiosa. E é interessante, né, a gente ver o quanto isso ganhou relevância, essa discussão aí, há não muito tempo, mas eu lembro de ter tido contato com essa realidade aí há um pouco mais de 20 anos, né? A gente brinca, né? Começo de carreira, né? Mas a gente via esse movimento já acontecendo nas empresas, justamente de alguns empregados, eles acabarem sendo desligados da empresa, mas abrindo uma empresa, um CNPJ, para prestar serviço para a própria empresa. Então, é um movimento que ele não é recente, né? Que ele já vem de longa data, mas que acabou tomando uma proporção muito grande. E como vocês comentaram, num primeiro momento, parecia ser algo vantajoso para empregador e para empregado. Porque também era uma forma como, naquela ocasião, o empregado que passava a ser um prestador de serviço, ele também percebia uma remuneração maior, porque também não tinha os descontos. Mas, como você falou, né, Rafael, é uma ilicitude. E aí eu queria aproveitar essa discussão agora, porque me parece que tem uma linha muito tênue nesse sentido, e eu queria ouvir o Rafael, não o advogado, não o mestre em direito, mas o Rafael empreendedor, né? Porque o Robson comentou na sua apresentação que você é um empreendedor também, e queria que você compartilhasse um pouquinho com quem está nos ouvindo, com quem está nos assistindo, um pouco dessa tua vivência como empreendedor na área que você atua, que você empreende, e como você no papel agora, não do advogado, mas do administrador, do gestor, do empreendedor, Rafael, como é que você vê essa linha, que muitas vezes pode ser tênue ali, entre a contratação de uma pessoa jurídica para uma determinada tarefa, um determinado trabalho, uma certa demanda, e o risco de se configurar ali o vínculo trabalhista? Como é que você olha, como é que você enxerga isso como empreendedor? Professor Ivanquio, uma vez advogado, sempre advogado. Minha esposa diz isso todos os dias. Não guarda na gaveta? É muito difícil, né? Lá em casa ela diz, não dá para discutir com o advogado. Então eu não consigo tirar essa roupa de advogado. Mas brincadeiras à parte, veja, professor, o que acontece? A minha preocupação é
Primeiro, tem contrato? Porque, veja, por mais que exista o princípio da primazia da realidade, que eu falei que vale os fatos em detrimento aos documentos, é lógico que a gente precisa ter um contrato muito bem elaborado. Sim. Mas a minha preocupação, né, nas empresas que estamos à frente é justamente fazer valer o que está no contrato. Então, eu não vou admitir de forma alguma que um atendente, que um balconista, eventualmente no nosso ramo bares e restaurantes, eu não vou admitir, hipótese alguma, que um cozinheiro trabalhe todos os dias não seja registrado. Isso não tem espaço lá dentro. Na verdade, se ele vai trabalhar, aí sim, de forma eventual, tem autonomia para... Né, para um determinado evento que você vai atender. Determinado evento, ou finais de semana, trabalhando eventualmente sábado, eventualmente domingo. Aí não tenho, né? Claro, o risco é inerente à atividade econômica, nós sabemos disso. Né, e sempre vai, o empregador sempre acaba assumindo, né, uma relação de emprego, efetivamente, mas também se eu estou contratando um prestador de serviço, seja uma pessoa jurídica ou mesmo um autônomo, o meu objetivo maior é que o que está escrito no contrato deve ser cumprido. E jamais ele vai estar numa situação de empregado. Tem que haver uma disparidade. Né? Ele não pode ser tratado tal qual, né, é tratado o empregado que lá está. Então eu deixo isso de forma muito bem clara, né, aos gestores que estão à frente, inclusive o cuidado com relação a mandos, a determinações. O Robson, ele não é empregado, então o tratamento dele é diverso. Então é essa a nossa preocupação, é fazer valer o que está no contrato muito bem, né, formulado, diga-se de passagem, a gente tem essa preocupação também com os contratos. E uma questão que envolve esse aspecto que vocês comentaram aí de que as ações estão suspensas no Supremo, e vocês falaram que é uma questão ali que diz respeito à determinação da competência. Sim. Né, mas não muda o fato. Não muda. Né, de que a pejotização ela acaba sendo um elemento que acabou se tornando uma forma de você, do ponto de vista do empregador, pagar menos encargos, e do ponto de vista do trabalhador também tem um aspecto também que gera um benefício que ele também paga menos imposto em cartas. Né? Esse fato não muda pelo fato de você ter uma decisão que precisa ser tomada em relação à competência. Né? Isso a gente precisa deixar bem claro. Sim, sim. Né? Até é importante, né, a gente destacar que essa suspensão ela se dá simplesmente porque não sabemos ainda se quem é competente para julgar vai ser a própria Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum, que julga contratos. Então, eu costumo dizer o seguinte, que nós estamos num momento, né, pela busca desse equilíbrio. Sim. Mas qual o equilíbrio? O equilíbrio entre a liberdade que eu tenho de contratar uma pessoa e de ser contratado como PJ, né, e o equilíbrio de eu atentar aos direitos que são assegurados pela especialidade do direito do trabalho. Então, assim, se a CLT me garante alguns direitos, eu não posso abrir mão deles. Perfeito. Então, essa busca por esse equilíbrio, ela ainda está em construção. E, logicamente, que como ela ainda está em construção, nós vamos ter muita insegurança jurídica, nós vamos ter muitas decisões, às vezes favoráveis, às vezes contrárias, e isso para nós, né, Rafael, no direito é meio natural, infelizmente, até que a gente consiga buscar um patamar, na verdade, de uniformização. Então, é importante que, assim, nós não somos alarmistas, né, nós não nos posicionamos de uma maneira, né, contrária ou favorável à pejotização ou não, em que pese estarmos diante de um empreendedor, mas, ao mesmo tempo, a gente simplesmente reconhece essa realidade, a formação ou a busca por esse equilíbrio entre a liberdade de contratar e também a assegurar os direitos dos empregados. Né? Então, isso tem que ficar bem claro também. Essa é uma discussão que vai longe ainda. Vai longe, vai muito longe, né? Isso vai muito longe. E isso ainda vai dar aí demanda para advogados da área por muito tempo. O que eu sempre falo para os meus alunos, né? Eu falei, preparem-se porque o mercado está aberto e aberto a novidades, né? Então, assim, o acadêmico que hoje, por exemplo, está estudando direito do trabalho, ele já não terá a resposta definitiva para isso se ele estiver já no final do curso. Perfeito. Né? Sim. Então ele está se formando, ele sai com essa insegurança e vai ter que experimentar no mercado isso. Ou vai ter que, né, curvar uma pós-graduação, vai ter que se atualizar para poder ter... Uma pós-graduação na FAI. Isso, exatamente, direito do trabalho, para poder ter um pouquinho mais de conhecimento aprofundado. Tá? Porque realmente são questões aí que ainda estão
num processo aí de direcionamento, Perfeito. mas como vocês estavam comentando, poxa, a partir do momento que você defina a competência, é a competência para julgar os casos. Isso. Não para Exatamente, extinguir não pra essa realidade, nem, né? nem para dizer se é certo nem errado. Exato. É uma pessoa exato. que vai dizer o que pensa daquilo, né? É. E cada caso vai ser decidido de uma maneira bem particularizada. Muito interessante. De toda forma, o que né, nós entendemos que é muito importante o papel do advogado né, junto a essas empresas, por quê? Qual é o nosso objetivo? É a prevenção. Né? O que a gente precisa é antecipar o problema. Mas para isso é necessário que a gente esteja num processo de formação continuada. Né? Não dá para parar jamais. E também é muito importante que o advogado conheça quais são os fatos, como eu falei. Sim. Né? Volto mais uma vez aqui à questão do princípio da primazia da realidade. Por quê? Porque não vale o que está no documento. É interessante, lógico, o documento tem que estar bonitinho, mas é importante que o advogado conheça o que acontece no chão de fábrica. Na realidade. Exatamente, porque isso vai direcionar a orientação dele e, logicamente, reduzir o passivo trabalhista, tornando o empreendimento né, muito mais eficiente. Exato. E vocês trazem uma questão muito interessante aí, que realmente é conhecer a realidade e também tem as novidades, né, as mudanças que vem acontecendo. E algo que foi uma mudança, podemos dizer assim, recente nas relações de trabalho, né, que veio em função ali de todo aquele período pandêmico e que nos pegou assim de uma forma geral, foi o teletrabalho ou, como a gente se acostumou a falar, o home office, né? Todos nós, em um determinado momento, nos vimos trabalhando em home office, mesmo que às vezes a gente não fazia nem ideia do que era aquilo até então, né? Aquilo lá surgiu ali no começo de 2020 e para grande parte da massa de trabalhadores era algo até então simplesmente desconhecido. E de repente virou uma prática. Sim. E para muitas áreas, para muitos setores, ainda continua sendo algo frequente, algo presente, né? E essa realidade, Robson, que hoje está consolidada, isso também deve ter trazido uma série de desafios aí para a legislação trabalhista, não trouxe? Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu diria o seguinte, é tão desafiador quanto o tema da pejotização, né? É tão desafiador quanto, né, nós percebemos isso, o teletrabalho hoje é uma realidade, né? Eu costumo trazer, né, esses debates até para a sala de aula, porque assim, a nossa legislação, me corrija, professor Rafael, se eu estiver errado, mas é de 1945. Né? E nós, 43. 43. Na verdade, são decretos da década de 30 que foram compilados, sistematizados na CLT em 43. 43. Então, bem recente. Então, você imagine assim, 43, o trabalhador de 1943 não é o trabalhador dos anos 2020, 2025. Definitivamente. Não é. Então, o teletrabalho, o home office, na verdade, é uma realidade que deve ser enfrentada. E como o professor Ivan que o bem observou, né? São desafios, por quê? Como eu retomando um pouquinho a minha fala, a sociedade ela se desenvolve numa velocidade muito mais rápida do que o próprio direito. Né? Então, em relação a isso, o direito ele tenta, né, a legislação tenta, na verdade, socorrer situações atuais, mas muitas vezes com instrumentos inadequados. E aí vem um problema para nós, né? Porque eu sempre trago também essa observação. Hoje, né, por exemplo, alguém que trabalha com processamento de dados, alguém que trabalha, na verdade, com informática, geralmente ele não quer estar dentro de um escritório trabalhando 8 horas por dia, né? Ele quer melhor tráfego de dados, então muitas vezes ele opta por trabalhar num horário alternativo, e isso traz alguns desafios, né, para o aspecto do teletrabalho, que seria controle de jornada, né? Principalmente daquele cara que trabalha por produção, né? A produção por tarefa que a gente diz. Então, para ele é um grande desafio. Outro desafio seria a atribuição dos custos da infraestrutura. E aí há uma briga interessante, né, com o direito civil, com a parte contratual, porque no direito civil nós temos por prerrogativa o quê? Que a alocação dos riscos deve ser respeitada. Já no direito do trabalho, eu não posso transferir ao empregado os custos da minha atividade. Sim. Então, quando a gente fala em custos de infraestrutura, a gente está falando de energia elétrica, a gente está falando de provedor de internet, a gente está falando físico, de hardware, espaço mobiliário, físico.
E veja que, nesse sentido, algo que é bastante interessante também de ser observado, e muito poucas vezes a gente vê discussões, é a questão da segurança e da saúde, né, do trabalhador. Por quê? Porque ele trabalhando, na verdade, em casa, ele não tem a mesma estrutura que ele teria na empresa. E aí a gente fala de espaços com ergonomia, espaços com iluminação adequada. Então, uma série de situações que muitas vezes, talvez isso haja aí uma absorção da parte do trabalhador, né, no sentido de adequar o seu ambiente de trabalho para a prestação de serviço. Esse é um grande desafio também para a Justiça do Trabalho. Afinal de contas, eu tenho que, além de você trabalhar em home office, que você não estar, né, dentro da empresa, eu também vou ter que te conceder equipamentos, né, ou te dar subsídios para que você possa ali. Então, eu fico imaginando, professor Rafael, o senhor como advogado, né, aquela situação que assim, ó, eu pago R$200 para sua internet. Por exemplo, esses R$200 na Justiça do Trabalho a gente entende como salário complessivo, salário por fora, quer dizer, algo que não está combinado. Então, é um grande desafio também. E um ponto aí que é fundamental, que é o direito à desconexão, né, professor Rafael? Quer dizer, o cara está trabalhando em home office, parece que ele é empregado da empresa 24 horas por dia. Então, essa situação, professor Ivan, que o que leva, né, à condição, né, do teletrabalho também perpassa pela discussão do quanto o empregado estaria à disposição da empresa. Isso, na verdade, tem gerado, né, alguns debates interessantes na área, sobretudo de psicologia, em relação à vida pessoal dele e à saúde mental. Né? Síndromes, né, que a gente observava em determinadas atividades, hoje estão sendo corriqueiras com várias profissões, né? Então, por exemplo, a síndrome de burnout, né, que seria o esgotamento do empregado, do prestador de serviços, justamente pelo fato de que ele não se desconecta, né? Obviamente que quando a gente fala desse ponto de vista, são os desafios da Justiça do Trabalho, né, professor Rafael? Agora, as consequências sociais para isso também precisam ser observadas. Com certeza. Porque, como consequência social, como o professor Ivan que bem pontuou, depois da pandemia, todos nós estivemos sujeitos ao teletrabalho, né? A ponto de você, muitas vezes, né, ter readaptado, né, toda a tua realidade. Eu falo sempre aí que durante a minha vida profissional eu passei por muitas transformações, mas talvez nenhuma tenha sido tão impactante quanto o teletrabalho. Né? Pelo fato de que você trabalhar com uma grande empresa, num grande escritório, você trabalhar, na verdade, como o dono do seu próprio escritório, ela nem se equipara ao fato de vocês trabalhar de dentro da sua própria casa. Então, as consequências sociais, ela tem vários benefícios, como a redução de tempo de deslocamento. A gente sabe que hoje, né, o trânsito, o tempo de deslocamento também na Justiça do Trabalho tem uma particularidade, muitas vezes, né, já está digamos assim, já está à disposição da empresa, então já contaria ali um eventual acidente ou acidente de trabalho. Então isso a gente elimina. A questão da flexibilidade mesmo, de você poder estar num ambiente muitas vezes mais aconchegante do que a própria empresa. E aí, lógico, né, que a gente precisa ter alguns pontos de atenção, que seria aquilo que o pessoal gosta de falar, né, de pontos negativos, que para mim definitivamente não é negativo. Para mim, como isso é uma construção, né, social contemporânea, a gente mereceria um ponto de atenção. O aumento da jornada, eventualmente, pelo fato de você estar em teletrabalho, tende-se a aumentar a jornada, né? A dificuldade de você separar essa sua vida pessoal da sua vida profissional, afinal de contas você, né, tá ali desenvolvendo uma atividade no mesmo ambiente em que você teria uma outra persona, né, na hora do seu descanso, e obviamente, né, o isolamento social, que é algo que a gente precisa observar. A pessoa não sai mais de casa, quer dizer, fica direto dentro de casa, então não tem a socialização, né, o trabalho em equipe às vezes está limitado ali por reuniões por meeting, né, ou por algum tipo de sistema que permita essas reuniões online. Então, para mim, seriam mais assim, uma readaptação, né, é uma realidade. E o direito, infelizmente, não estava preparado para isso. Aliás, ninguém estava, né, professor Rafael? Não, foi algo que pegou todo mundo de surpresa, né? Então, foi muito interessante você trazer essas questões todas, Robson, né? E eu gostaria de aproveitar aqui para chamar a atenção de você que perdeu o começo do nosso podcast. Nós estamos falando hoje sobre temas atuais do direito do trabalho e que desafiam profissionais da área do direito, mas também gestores de negócios, né? Nós já falamos aqui sobre pejotização e agora estamos falando sobre teletrabalho ou home office. E o professor Robson Santiago, que é mestre
em direito econômico e social, atua como advogado empresarial e é professor e coordenador de cursos de pós-graduação em direito aqui na FAI. Trouxe alguns aspectos muito importantes em relação ao teletrabalho e alguns desafios aqui regulatórios, né? E eu gostaria de pontuar novamente esses desafios regulatórios e perguntar para o Rafael Nassif, né, nosso convidado de hoje, que é advogado trabalhista, mestre em direito, também professor da área e também empreendedor, também gestor, e ele vive os dois lados dessa moeda, né? O Rafael, esses 4 desafios aqui que o Robson trouxe para nós, o controle de jornada, a questão ali da responsabilidade pelos custos do teletrabalho, o aspecto que ganhou muita relevância também nos últimos anos, que é a saúde do trabalhador, né? A saúde mental do trabalhador, mas a segurança do trabalho também, e o direito à desconexão. O direito à desconexão é algo inerentemente ao teletrabalho, né? Como você olha, Rafael, para esses desafios e pode dar algumas dicas para que o gestor, o empresário e o advogado que atua nessa área proponha resolução para esses desafios na prática cotidiana de empresas e trabalhadores? Perfeito. Vamos lá, primeiro com relação ao controle de jornada. Nós temos na CLT o artigo 62, inciso 1, 2 e 3, ele traz aqueles trabalhadores que não estão adstritos ao controle de jornada. Trabalhador externo, exercente de cargo de confiança, e aqui, que é o nosso assunto, o teletrabalhador. Mas não é pura e simplesmente o teletrabalhador, é o teletrabalhador que presta serviço por produção ou tarefa. Então, esse trabalhador por produção ou tarefa, que executa esse tipo de atividade nessas condições, ele não está adstrito ao controle de jornada. Mas tem essa condicionante. E como é que eu verifico isso na prática? Vamos supor o seguinte, eu peço para o professor Robson elaborar um projeto e me entregar até sexta-feira da semana que vem. Eu, empregador. Pouco importa o horário em que ele vai prestar serviço. Eu não estou controlando se ele está à disposição ou não, né, da empresa, tal como prescreve o artigo 4º da CLT. Ele precisa me entregar aquela demanda até a data combinada. Então, nesse caso, de fato, não há que se falar em controle de jornada. E se a gente não fala de controle de jornada, consequentemente não terá direito às horas extras, a intervalos, a adicional noturno, a sobreaviso, a prontidão, que é, né, um instituto que está defasado, enfim. Mas não se fala nisso. Agora, eu tenho um outro teletrabalhador, que é aquele teletrabalhador que se encontra à disposição do empregador. Ele faz o login no sistema dele às 9 horas da manhã e tem que fazer o logout quando acaba as atividades. É por evidente que esse trabalhador, a jornada dele é toda controlada. Aí sim, as demandas vão chegando, muitas vezes ele vai lançando no sistema, daí tem reuniões, enfim. Mas se eu tenho essa dinâmica, que não é por produção ou tarefa, aí o empregador precisa controlar a jornada e pagar horas extras, cuidar com a concessão de intervalos, se eventualmente passar do horário noturno, pagar o adicional noturno, enfim. Então, existem essas duas situações. Então, por isso que é importante a gente pontuar. Esse é o ponto com relação ao controle de jornada. Veja, o direito à desconexão, ele está diretamente associado à ideia da saúde e segurança do trabalhador, certo? Não se dissocia. Não dissociar. Mas vem cá, como é que eu vou controlar a residência, o domicílio do trabalhador? A gente sabe que, de acordo com a Constituição, o domicílio é asilo inviolável, professor Robson. Como é que o empregador vai interferir, né, na atividade? Fiscalizar? Puxa, tá certo. É difícil. Vai colocar uma câmera? Vai colocar... Não, né? Não, em absoluto. Mas veja, o que nós temos, tá? O artigo 75E da CLT, ele trouxe o seguinte. Olha, justamente com esse objetivo, né, de promover a saúde e segurança do trabalhador, há uma necessidade de que se encaminhe, né, instruções de forma ostensiva e periódica ao empregado voltadas à promoção da saúde e segurança.
Que conteúdos seriam esses, professor Robson? A ergonomia está correta? Verifique, certifique-se que o teu monitor, né, esteja acima lá, quantos centímetros, né, Tempo, né? O tempo de descanso. tempo de descanso, pausas, postura, a prática, inclusive, de ginástica laboral. Então, veja, claro que, eventualmente, pode ser que o trabalhador venha a desenvolver uma doença ocupacional em decorrência da atividade que exerce, às vezes uma atividade estressante, de fato, Sim. pode culminar no desencadeamento de uma doença profissional, com nexo de causalidade, como a gente bem sabe, mas se o empregador demonstrar, comprovar que de fato ele instruía minimamente, encaminhava esses artigos, essas cartilhas, esses documentos ao trabalhador de forma periódica, há uma minimização, uma redução da sua responsabilidade junto à Justiça do Trabalho. Não é que não vai ser responsabilizado, não isenta. Mas o juiz, ele vai ponderar quando ele for atribuir a culpa concorrente. Não sei se chega a tanto, mas pelo menos, né, uma indenização por danos morais vai ser melhor ponderada, vai ser reduzida. Então, é uma obrigação de fato do empregador, a gente sabe disso. Além de, claro, né, também concedendo os intervalos, orientando o trabalhador com relação a isso, a gente tem a ideia da preservação do direito à desconexão. E o último ponto, com relação à questão da infraestrutura. E esse é um ponto também crucial que, invariavelmente, chega aos nossos escritórios. Por quê? Porque o artigo 75D da CLT diz o seguinte, que os custos com a aquisição e a manutenção de toda a infraestrutura tecnológica para poder viabilizar a execução da atividade pelo teletrabalhador deve ser disposta onde? No contrato. Puxa, no contrato? Tá certo ou tá errado? Veja, eu, como advogado trabalhista, né, eu gosto de fazer, como todos nós do direito, uma interpretação sistêmica. Eu vou lá para o artigo 2º da CLT, que diz que o risco da atividade econômica recai sobre a figura do empregador. Tem um princípio chamado princípio da alteridade, que diz o seguinte, não permite que o empregador passe esses custos ao empregado. O salário do empregado, ele é sagrado. Eu até digo, o salário é sagrado. Caráter forfetário do salário. Não pode haver dedução do salário, ou seja, o empregado não pode utilizar do seu salário para comprar o equipamento para poder viabilizar a prestação de serviço. Afinal de contas, o risco recai sobre a figura do empregador. Então, o que se tem hoje, de que forma que o judiciário pensa? Veja, se houver necessidade de uma banda larga, vamos supor lá, né, superior a que o trabalhador já possui na sua estrutura domiciliar, na sua residência, se for algo acima, ou ele precisa de um notebook especial com uma determinada formatação, aí o ônus recai ao empregador e ele precisa conceder esses equipamentos para poder viabilizar a prestação de serviço. E veja, professor Robson, de fato, ele vai ter que, né, eventualmente, mensalmente, vamos colocar assim, custear a internet, ou pelo menos a diferença de uma internet ordinária, né, àquela que está sendo contratada em decorrência da manutenção desse contrato de trabalho. E esse valor pago de forma mensal, ele ostenta a natureza indenizatória. Então ele não vai incorporar, como o professor pontuou, né, que há essa possibilidade, mas via de regra, ele não vai incorporar o salário. Não vai haver reflexo em férias, terceiro e outras parcelas. Por quê? Porque é uma verba de cunho indenizatório. Não faz parte do salário. Não faz parte do salário. Muitas vezes, né, o empregador ele pode utilizar, claro, de uma forma legal e legítima, né, fazer esses repasses desde que se tenha uma comprovação ou desde que haja uma razoabilidade daquilo que é necessário, né, para viabilização e execução dessa atividade pelo teletrabalhador. Então veja, o que acontece? O judiciário ele pontua aqui de forma muito precisa e muito clara, que é o seguinte, se o trabalhador já possui dentro da sua despesa, né, com os equipamentos de casa, com aquela estrutura de casa, internet, computador e aquilo já é necessário, na verdade, ele já utiliza, já está dentro, internalizados nos seus custos, certo. Acabou. Esse ônus não é do empregador. Agora, se o empregador, de fato, tiver que aportar, né, um outro capital para adquirir
essa nova banda larga ou dar um upgrade no computador, aí esse custo recai Empregador. ao empregador. Então esse é o ponto com relação à questão da infraestrutura. Dá muito debate por conta, né, da forma como o legislador estabeleceu esse regramento, mas, né, há essa possibilidade, se o advogado estiver atento com relação à legislação, o que a jurisprudência prescreve sobre o assunto, tá tranquilo. Esse é um ponto interessante, porque as demandas que aparecem, professor Ivan, que geralmente dizem respeito a que aquilo que se viu num curso de graduação, né, simplesmente de uma maneira simples, que assim, todo e qualquer repasse se caracteriza como um salário fora, né, vai incorporar o salário. Daí, como o professor Rafael muito bem pontua, quer dizer, tudo depende do contrato e da maneira como você estipulou, então, essas obrigações, né? Então, assim, é importante a gente sempre estar se atualizando por conta disso ou aprofundando os nossos conhecimentos numa determinada área, justamente por quê? Porque às vezes a gente tem uma situação, né, Rafael, que é generalista. Então o código, a CLT, ele diz uma coisa e aquilo vale de maneira geral para todos. Mas em algumas situações pontuais, sempre há uma ou outra disposição legislativa que vai permitir, então, se socorrer a um outro tipo de situação. É aí que entra a importância da verticalização, né, do aprendizado, a verticalização, na verdade, do ensino, né, que você passa de um generalista para alguém que é especialista. Então, daí é que há necessidade e é necessário aprofundamento maior. buscar esse conhecimento, que até como vocês comentaram, né, falando da CLT, foi num contexto de trabalho de 80 anos atrás. Exato. Veja, professor Ivan, pelo menos com relação ao teletrabalho, isso veio com a reforma trabalhista em 2017. Parece que o legislador meio que já estava prevendo a pandemia. Eu não queria falar pandemia, mas essa é a nossa realidade. Então ele foi muito feliz quando ele trouxe essa disposição. Exato. Já havia essa transformação social, né? Já havia a necessidade, né? Com os avanços tecnológicos, naturalmente, surgem outras demandas, outras possibilidades, e o legislador estando atento a isso. Casou com o período pandêmico em que se teve que retomar até uma decisão que potencializou consideravelmente. E acabou por acelerar, né, esse avanço tecnológico, essa história do teletrabalho. Nesse ponto, a legislação teve que correr junto com o desenvolvimento social. Perfeitamente. E você trouxe um aspecto interessante aqui, que foi a reforma trabalhista, né, Rafael? E a reforma trabalhista também trouxe aquela extinção do contrato de trabalho por acordo. Perfeito. Né? E aí eu gostaria de pegar esse tema e colocar aqui na mesa para ouvir de vocês, né? Primeiro, do que se trata exatamente isso, né? E aí vou pedir para vocês, né, debaterem esse tema aqui conosco, olhando na perspectiva de quem está acompanhando o nosso podcast, que é um advogado atuante na área trabalhista, mas também olhando para o empresário, para o empregador e também para o empregado, né? O que vem a ser exatamente essa modalidade de extinção de contrato, né? E o que isso representa na prática para empregados, empregadores e profissionais da área do direito? Veja, na verdade, né, particularmente eu entendo que aqui foi uma inovação brilhante do legislador. Ele foi muito feliz, né? Tal como ali no artigo 75A e seguinte, sobre o teletrabalho, aqui também ele inovou e de uma forma muito inteligente. Por quê? Veja só como é que funciona, né, no contrato de trabalho, na relação de emprego, todos já, né, mais ou menos sabem que é aquela história. O empregado ou ele pede demissão, e quando ele pede demissão, o aviso prévio, ele paga ao empregador, ou trabalhando ou indenizando, ou seja, né, descontando das suas verbas rescisórias, e perde também a multa de 40% do FGTS. Se ele pede demissão, os efeitos são esses. E não teria direito, inclusive, ao seguro-desemprego também. Não tem direito ao seguro-desemprego. Se ele é demitido, aí ele está no melhor dos mundos. Por quê? Claro, né? Apesar da questão da demissão, eu estou falando aqui com relação à quitação de verbas trabalhistas. Sim. Aviso prévio, ele recebe, ou ele cumpre, ou ele recebe de forma indenizada. Também temos, desde 2011, a Lei 2.506, que traz aquele aviso prévio por tempo de serviço, que adiciona 3 dias por ano, podendo chegar num total de 90, 30 mais 60. De forma indenizada, esse é variável, 60 dias. E, além disso,
multa de 40%, né, sobre o FGTS depositado durante o interregno contratual. Então perceba que a depender do tempo de casa, ou é 8 ou 80. O trabalhador está insatisfeito. O empregador, tipo, acho que já deu o nosso ciclo, já... Eu gosto muito do Robson, mas, Robson, não dá mais. Eu sei que também não há mais interesse de sua parte. Não tem um meio termo, porque se eu te demito, eu vou ter que pagar muito. Se você perde a conta, você acaba abrindo mão de muitas coisas, de muitas parcelas. Vai ter perda para um lado ou para o outro. Então, o legislador, sensível também àquela simulação que a fraude, inclusive crime contrário que ocorria, do empregador demitir e pedir a devolução da multa, Sim. tinha aquela história. Isso é crime. É crime contra o erário. Além do que, acaba recebendo seguro-desemprego de forma indevida. E se atribuir a pecha de acordo, inclusive. De acordo, né? Você falava muito disso, vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo. Só que o acordo, na verdade, já era ilícito. Já sempre foi considerado ilícito, né? Exatamente. Então, sensível a todo esse cenário que de fato acontecia, o legislador veio e trouxe o seguinte: ó, vamos fazer o seguinte, meio termo. Não há possibilidade do divórcio consensual? Por que não o término do contrato de trabalho de forma consensual também? Mais do que isso, né, é o rompimento de uma relação, na verdade, duradoura, uma relação que ainda não tem prazo para encerramento, Sim. em que, por livre manifestação de vontade das duas pessoas, a gente possa chegar num consenso e encerrar esse vínculo de uma maneira que seja boa, tanto para o empregado quanto para o empregador. É o que nós chamamos, no direito civil, nós chamamos de distrato, e que jamais foi, na verdade, né, aceita pela Justiça do Trabalho. Então não havia distrato, né? Inclusive o termo que é utilizado até hoje é um termo que para nós no direito civil é estranho. Eles falam em rescisão, que é motivada pela lesão, né? Então, de fato, com a reforma, esse distrato sendo trazido ao contexto da Justiça do Trabalho, sem dúvida nenhuma, é uma bela de uma evolução, né? Os efeitos, o professor Rafael pode até fazer considerações melhores até do que eu para dizer, né, o que isso implica, ou o que isso, na verdade, vai significar tanto para um lado quanto para o outro, né, Rafael? Exatamente. Veja como o legislador aqui foi muito inteligente. O que ele pensou? Vamos dividir ônus e bônus. Ao invés de eu te pagar o aviso prévio na íntegra, eu pago 50% daquilo que for indenizado. Multa de 40% do FGTS cai pela metade. 20%. Cai para 20%. Ou seja, ambos estão cedendo. E até em relação ao erário, né, Rafael? Porque daí ele vai conseguir sacar apenas 80% dos depósitos de FGTS que ele contém. Exatamente. Do que está lá depositado, ele tem acesso a 80%. Claro, não perde os 20%, que continuam lá. Mas fica lá. E depois ele pode sacar. Até inativar, ou, enfim, né, se enquadrar naquelas hipóteses previstas em lei. E agora o fato é, não tem direito a seguro-desemprego. Né? E lógico, é legítimo. Se parte da intenção do trabalhador em, né, deixar de trabalhar, não há razão alguma para que ele venha receber o benefício do seguro-desemprego. Agora né, a gente precisa aqui ressaltar o procedimento. De que forma a gente viabiliza isso na prática? Sim. A nossa sugestão no escritório é sempre a seguinte: vamos fazer um termo. Um termo de próprio punho vindo do trabalhador. Então o trabalhador vai manifestar o seu interesse ou à demissão ou ao distrato, término do contrato de trabalho, por mútuo consentimento, por escrito, né? Uma questão de cautela, até para depois não alegar eventualmente uma coação, certo? Claro, logicamente, se for coação, esqueça. Sim. É nulo de pleno direito e, logicamente, o empregador vai ser condenado a pagar todas as verbas rescisórias, tal como se fosse uma dispensa imotivada. Claro. Então, é elaborado esse documento e, dessa forma, o empregador se assegura, né, de que ele está quitando efetivamente o acordo, né, e que lá na frente há possibilidade de discussão no âmbito judicial? Claro que há. O termo de rescisão do contrato de trabalho não dá quitação total ao contrato de trabalho, apenas das verbas ali descritas. Mas anular é muito difícil. Sobretudo porque logo que houve, né, a divulgação, havia um certo alarmismo até da parte, né, tanto dos empregados quanto também da parte empresarial, no sentido que isso poderia precarizar a relação de emprego.
Então se pensava muito, né, Rafael, na ideia de que eu chamo o empregado e digo assim, olha, ou você faz um acordo comigo e nós vamos dividir aqui meio a meio, né, as despesas relacionadas às verbas rescisórias, ou então eu te demito por justa causa, porque de repente deve ter alguma coisa que justificaria até uma dispensa por justa causa em que ele sairia sem nada. Sim. Né? Só que isso a gente tem observado, né, Rafael, sem alarmismo nenhum, que isso foi se diluindo aos poucos e hoje, na verdade, é uma prática empresarial, lógico, depende muito, né? Eu conheço algumas empresas que têm por cultura jamais fazer o acordo ou o distrato de trabalho, por ter uma experiência, às vezes, negativa do passado, no sentido de que ainda tem aquela ideia de que o direito do trabalho é excessivamente protecionista e que isso vai ser desconsiderado, o que, na minha Sempre visão, a é um favor- equívoco. É sempre a favor do empregado. Exato, esse para mim é um equívoco, né? Por quê? Uhum. Porque de outra banda, vejo empresas mais modernas, contemporâneas, que estão plenamente abertas ao distrato entre Sim. empregador e empregado, como o professor Rafael pontuou. Se você fizer isso de maneira documental, se você fizer isso de maneira legítima, não há por que temer, né, algum aspecto relacionado à precarização. Agora, veja, né, a gente busca sempre elementos, né, que determinem qual é a vontade real das partes. Sim. Então a gente tem que cuidar muito com isso, porque às Sim. vezes não é muita vontade de um deles ceder aquilo, né? Geralmente o empregador, quando ele se sujeita a isso, é porque houve uma manifestação, né, do empregado, no sentido de que deseja se afastar da empresa, e aí não havia intenção do empregador em promover, né, a rescisão do contrato. E da empresa no sentido de que muitas vezes para ela é perigosa, porque ao propor talvez receba do empregado uma negativa e aí se veja praticamente obrigado, né, Rafael, a dispensar mesmo com todos os haveres sem ter o devido acordo. Mas é algo que deve ser pensado, algo que deve ter maturidade, é algo que as partes, na verdade, precisam acostumar-se que essa é uma realidade hoje do direito do trabalho. Né? Não é algo que é ilegal ou foi ilegal. Foi ilegal, hoje perfeitamente legal. É claro que, na verdade, o ilegal não era dessa forma. Sim, era da maneira como acontecia. Exatamente, dessa forma, totalmente legal. A minha preocupação com relação à documentação é com base na súmula 212 TST, que diz o seguinte, né, que existe um princípio da continuidade da relação de emprego. Então, sempre recai sobre o empregador o ônus com relação à comprovação do término do contrato de trabalho. Então, veja, vamos supor que eu acabo propondo um distrato, mas eu não tomo o cuidado de documentar isso. Basta que o trabalhador entre com a ação trabalhista, que se eu não tenho nada documentado, vai haver uma presunção de que o que ele está alegando na petição inicial é verdadeiro. E se for verdade, né? Se assim o for, eu vou ter que arcar com todas as verbas trabalhistas próprias do término do contrato de trabalho sem justo motivo. Entendi. Então isso abre aí um leque de diversidade, de desafios, de perspectivas em relação a esse cenário atual do direito do trabalho, né? E eu imagino o quanto isso se torna desafiador também para o profissional que atua nessa área, né? E, Rafael, eu gostaria de perguntar para você o seguinte, né? Você como um profissional atuante do direito, consultor na área também, né? Quando lá no teu escritório lá você está procurando alguém para vir compor o time contigo, um novo profissional ali, aquele que pegou ali a OAB e tal, tá cheio de vontade, o que é determinante no perfil, nas características, no conhecimento desse profissional para que você considere contratá-lo para fazer parte do seu time? Veja, além da formação, né, porque a formação a gente sabe, né, estudando em excelentes instituições, né, inclusive a FAI aqui, né, é uma delas, a gente busca muito a proatividade e com toda certeza, né, o interesse nessa educação continuada. Né? Não adianta, se o profissional no direito do trabalho não estuda, ele fica para trás. Olha quantas novidades nós falamos aqui em tão pouco tempo. E não é só novidade da reforma trabalhista que já aconteceu há alguns anos. Né? São essas novidades, inclusive por parte do próprio judiciário. Hoje nós temos quase 400 temas vinculantes do TST. A cada semana nós temos aí a publicação de 10, 15, 20.
Então, se o profissional não estiver se atualizando, Sim. o mercado, com toda certeza, não vai ter espaço para ele. Então, lá no escritório, eu busco isso, o meu sócio da mesma forma, né? E, inclusive, tem um pequeno processo seletivo em que a gente busca, né, justamente avaliar esses predicados, essas condições. Perfeito, perfeito. É interessante você trazer essa perspectiva. E aí eu vou jogar a bola agora pro Robson. E eu quero saber de você, Robson, como é que uma pós-graduação, como a que você coordena aqui na FAI, como as que você coordena aqui na FAI, contribuem para desenvolver o profissional que o escritório do Rafael, e não apenas o dele, mas tantos outros, procuram? Então, professor, é bem interessante até ouvir isso. Isso, claro, vai ficar gravado e vai ser divulgado. Eu vou projetar toda vez que eu entrar dentro de uma sala de aula as palavras do professor Rafael, porque Vai ter que pagar direitos autorais? porque não aconteceu, né? infelizmente, mas é que infelizmente, né, a gente observa isso há algum tempo já, professor Ivan, que o curso de Direito, né, hoje é um dos cursos com um maior tempo de formação, são 5 anos. Sim. Mas da mesma forma, eu sempre faço esse paralelo com a medicina, medicina são 6, né? Então assim, a gente fala, o direito já tinha que estar buscando o 6º ano, obrigatoriamente na graduação generalista, porque são muitas situações, na verdade, pontuais e que seriam necessárias para uma formação completa. Mas, obviamente, quando você entra dentro de uma sala de aula, professor Ivan, que pergunta para um acadêmico se ele gostaria de ter mais 1 ano de faculdade, ele fala que não. Ele quer sair no 5º ano com o diploma. Se pudesse, ele encurtaria. Mas a maior parte desses que querem encurtar, eles não sabem, na verdade, ou não conhecem essa realidade que nós estamos tratando aqui, né? Infelizmente, hoje, a especialização mesmo de um ramo como o direito do trabalho, mesmo o meu ramo, que é o direito civil, não há como você se sustentar no mercado hoje se você não tiver uma verticalização. Então, às vezes, o acadêmico me procura aqui na pós-graduação, porque ou ele está querendo iniciar numa área, ou ele está querendo uma transição de área. Perfeito. E aí entra, na verdade, né, o papel de uma pós-graduação como a nossa, que não é uma pós-graduação, né, essencialmente ou unicamente acadêmica. Aqui nós temos 3 cursos de pós-graduação em Direito, na verdade, que focam na prática. Tanto que o nome, né, dos cursos é Prática em Direito do Trabalho, né, Prática em Direito Tributário, Prática em Direito Empresarial. A estrutura do nosso curso, professor, foi pensada de forma que eu tenha uma imersão prática e que o acadêmico, né, e na verdade já, né, o formado em Direito, ele tenha, na verdade, um contato com essa realidade que nós debatemos hoje. Essa realidade, professor, que não é possível ser abordada num curso de graduação, por melhor que ele seja, né? É impossível por conta da ausência de tempo. Então, nós temos uma formação generalista e aí eu necessitaria dessa especialização. Então, o nosso curso pode contribuir muito com professores como o professor Rafael, que traz para nós, então, a sua experiência do dia a dia, né, os debates, a forma, na verdade, de abordagem, né, dentro dos nossos cursos, das nossas aulas, são diferentes da graduação. Né? Eu sempre digo, a maturidade de uma pós-graduação, ela é incomparável àquilo que se tem na graduação. Aqui, na verdade, a gente sempre costuma dizer, professor Rafael na FAI, o que você aprende à noite aqui comigo, né, na minha pós-graduação, na prática 100% presencial, você tem que ser capaz de colocar em prática no outro dia no seu escritório. Perfeito. Então, é isso que vai agregar, professor, né, ao profissional, seja ele recém-formado, seja ele em transição de carreira, o quê? Esse aprofundamento, essa verticalização no conhecimento de cada área específica, no caso hoje, como debatemos aqui, referente ao direito do trabalho. Né? Tenho certeza que com as mentorias que a gente propicia, com a montagem de grade, o aluno tem plenas condições aqui de sair atuando e ser aprovado no processo seletivo, né, lá do escritório do professor Rafael Nassif. E você trouxe algo muito interessante, né, Robson, que assim, é uma especialização que vai tratar não apenas da atualização, do aprendizado continuado, mas também a saber fazer o uso disso, né? Porque por mais que você atualize o conhecimento teórico, se você não souber como colocar aquilo ali em prática, você não vai passar no processo seletivo lá do Rafael. Professor Ivan, que o nome disso chama-se raciocínio jurídico. Isso é tão difícil da gente conseguir trabalhar, né, com os alunos, com os advogados, né? Ou eles têm um mínimo de maturidade, né? Eventualmente, aí, caso não tenham tido uma mínima experiência, é tão difícil a gente colocar do zero.
que eu vejo essa pós como algo assim que vai quebrar paradigmas e de uma vez por todas, né, com essa perspectiva prática, vai conseguir incutir na cabeça dos alunos, dos advogados, essa ideia do raciocínio jurídico. Tem que saber aplicar, não basta saber, como o senhor muito bem colocou. Exatamente. Tem que ser profissionais que façam a diferença no mercado onde eles atuam. Isso é muito importante para nós, né? Rafael, eu gostaria de te agradecer por você aceitar o convite para participar aqui do nosso podcast e compartilhar um pouco, né? É um pouquinho só Imagina. de toda a tua bagagem, de toda a tua experiência aí no direito do trabalho, não apenas como advogado, um especialista da área, mas também como um empreendedor que vivencia esses desafios no dia a dia, né? Então, muito obrigado por você estar aqui conosco e trazer toda essa experiência para compartilhar com quem está nos ouvindo, com quem está assistindo o nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui e contem comigo. Estarei sempre à disposição da FAI. Muito obrigado. E Robson, também gostaria de agradecer por você estar aqui conosco, né? O nosso coordenador da pós-graduação na área de Direito, mas agradecer por você ter proposto essa temática tão interessante, tão atual, tão desafiadora da área do direito do trabalho e por ter convidado o Rafael Nassif para estar aqui conosco. Não, professor, eu aqui tenho que agradecer a oportunidade, né? Eu acredito que realmente práticas como essa que acabam, né, fomentando reflexões, e eu espero realmente que os nossos ouvintes ou o pessoal que está nos assistindo no podcast possa ter, né, despertado nele alguma reflexão sobre o direito do trabalho. Agradeço ao meu amigo Rafael por ter aceito o convite também, de ter estado conosco aqui essa tarde para a gente poder debater, né, as condições aí do direito do trabalho contemporâneo. Muito obrigado e parabéns pela condução. Imagina, eu que agradeço. E eu quero deixar um agradecimento especial para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo. E eu espero que nesse episódio nós tenhamos contribuído para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Porque aqui a gente trata de questões para a carreira, mas que transcendem os aspectos apenas da nossa atividade profissional, com dicas, com insights, com reflexões que nós levamos para a nossa vida como um todo. Fique atento às nossas redes sociais, aos nossos canais de comunicação e acompanhe os demais episódios do nosso podcast. Eu sou o Alexandre Vanquio e esse foi o podcast Conexão Pós. Até uma próxima e um grande abraço.